Um conto machadiano que revela o sadismo do ser humano. Como um médico que salva vidas pode ao mesmo tempo sentir prazer diante ao sofrimento alheio? Novela Cast do Machado apresenta A Causa Secreta. Os dedos de Maria Luísa estavam trêmulos. Fortunato estava em pé, mirando nada, e o rosto de Garcia estampava uma severidade que não lhe era típica. Os três já estavam em silêncio havia 5 minutos. Eles tinham falado de algo tão feio e grave que toda a conversa a esse respeito foi constrangida. Mas para entender o que aconteceu, é preciso voltar para a origem da situação. Era 1860, no Teatro São Januário. A peça era um dramalhão, cheia de facadas, remorso e imprecações. Fortunato a ouvia singularmente e redobrava sua atenção nos momentos dolorosos. Ele não esperou até o final da peça e saiu do teatro, seguido por um estudante de medicina chamado Garcia. Algumas semanas depois, era noite e Garcia ouviu rumores na escada. Ele desceu logo do sótão e encontrou seu vizinho ensanguentado, gemendo e confuso, sendo carregado escada acima. É preciso chamar um médico. Disse Garcia ao colocar o ferido na cama. Já aí vem um. Acudiu alguém. Garcia olhou. Era o próprio homem o qual viu há algumas semanas no teatro e em outra vez enquanto estava na escola, especificamente na porta da Santa Casa. Ele tem família ou alguém próximo? Perguntou o Fortunato. Não. Responderam. Retirem-se, por favor. Disse Fortunato aos curiosos em volta. E assim, assumiu a direção do socorro. Garcia já ia embora quando Fortunato impediu. Espere! Fique, por favor. Sendo o senhor vizinho dele um estudante de medicina, poderá me ajudar. Em seguida contou o que houve. Foi um bando de capoeiras. Eu voltava do quartel de Moura, onde fui visitar um primo, quando ouvi um barulho muito grande e logo depois um ajuntamento. Parece que eles feriram também um sujeito que passava e que entrou por um daqueles becos. Mas eu só vi esse senhor que atravessava a rua no momento em que um dos capoeiras meteu-lhe o punhal. Não caiu logo. Disse onde morava e, como era 2 passos, achei melhor trazê-lo. Conheceu antes? Perguntou Garcia. Não, nunca ouvi. Quem é? É um bom homem, empregado no arsenal da guerra. Chama-se Gouveia. Não sei quem é. Daqui a pouco, o médico e o subdelegado chegaram. Depois que o curativo foi feito, o desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira, ser capitalista, solteiro, morador em Catumbi. A ferida foi tida como grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante, Fortunato segurava os utensílios e, ao mesmo tempo, olhava friamente para o ferido, que agonizava Garcia. No fim, Garcia entendeu-se com o médico, o acompanhou até o patamar da escada e repetiu ao subdelegado a declaração de estar pronto a ajudar as pesquisas da polícia. Os dois saíram e Garcia e Fortunato permaneceram no quarto. Fortunato saiu um pouco antes da hora. Voltou dias depois, mas antes que a cura fosse concluída. O médico foi embora sem dizer onde morava. Foi Garcia quem deu as indicações do nome, rua e número de Fortunato para Gouveia. Vou agradecer pela ajuda que me fez. Logo que eu puder sair. Disse Gouveia. Dali a 6 dias, Fortunato o recebeu constrangido. Ouviu impacientes palavras de agradecimento e lhe deu uma resposta curta. Gouveia, sentado e calado, alisava o chapéu em frente dele. Cuidado com os capoeiras, disse o dono da casa. O pobre coitado saiu de lá humilhado, se esforçando para perdoar o desdém do anfitrião e ficar apenas com a memória em que ele salvou sua vida. Mas o esforço era em vão. Tempos depois, estando já formado e morando na rua de Mata Cavalos, perto da do Conde, Garcia encontrou Fortunato em uma gôndola. Continuou o encontrando ainda várias vezes, e a frequência trouxe familiaridade. Um dia, Fortunato chamou para visitá-lo em Catumbi. Sabe que sou casado? Não sabia.
Me casei há 4 meses. Vai jantar conosco domingo. Domingo? Não admito desculpas. Garcia foi lá domingo. Fortunato ofereceu um bom jantar, bons charutos e uma boa conversa. Em companhia da senhora, que era interessante. Maria Luísa possuía ambos os feitiços, pessoa e modos. Um dia, Garcia perguntou a Maria Luísa se ela sabia das circunstâncias em que ele conheceu o marido. Não. Vai ouvir uma ação bonita. Não vale a pena. Interrompeu Fortunato. A senhora vai ver se vale a pena. Insistiu Garcia. Contou o caso da rua de Dom Manuel. A moça ouviu espantada. Fortunato sacudiu os ombros, mas não o via com indiferença. No fim, ele contou a visita que o ferido lhe fez, com todos os gestos e palavras que Gouveia fez, e ria muito ao lembrar da história. O riso dele era jovial e franco. Maria Luísa ficou indignada com a zombaria, mas Garcia voltou a referir a dedicação deste e suas qualidades de enfermeiro. Tão bom enfermeiro que, se algum dia fundar uma casa de saúde, irei convidá-lo. Valeu? Perguntou Fortunato. Valeu o quê? Vamos fundar uma casa de saúde. Não valeu nada. Estou brincando. Podia-se fazer alguma coisa, e para o senhor que começa a clínica, acho que seria bom. Tem uma casa que vai vagar e serve. Garcia recusou no início, mas a ideia podia ser um bom negócio para ambos. E no fim, ele aceitou, o que foi um desgosto para Maria Luísa. Ela era nervosa e frágil. Sofria com a ideia de que o marido tivesse que viver em contato com doenças humanas. Claro, meu marido. Eu aceito, mesmo me opondo à ideia. Fortunato abriu sua casa para todos. Ele mesmo administrou. Foi chefe dos enfermeiros, examinava tudo, ordenava tudo, comprava medicamentos e alimento para o povo. Garcia notou a dedicação de Fortunato, o qual servia com nenhum criado. Não recuava diante de nada, não conhecia doença aflitiva ou repelente. E estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Todas as pessoas aplaudiam a atitude dele. Nenhum outro curava os cáusticos. Tenho muita fé nos cáusticos, dizia ele. Os interesses comuns apertavam os laços da intimidade. Garcia tornou-se da família. Ali jantava quase todos os dias. Ali observava a pessoa e a vida de Maria Luísa. Era evidente que ela se sentia solitária. Como a solidão lhe duplica tanto encanto? Pensava ele. Garcia começou a se sentir agitado quando ela aparecia. Quando falava, quando trabalhava, calada, ao canto da janela, ou tocava ao piano umas músicas tristes. Com o tempo, o amor foi entrando no coração dele sem perceber. E quando se deu por conta, quis acabar com esse sentimento. Mas não conseguiu, e a única coisa que pôde fazer foi escondê-lo. Maria Luísa compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio, mas fingiu não saber. No começo de outubro, aconteceu um incidente que desvendou ainda mais aos olhos do médico a situação da moça. Fortunato começou a estudar anatomia e fisiologia. Ficava ocupado nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Como os instintos dos animais atordoavam os doentes, mudou o laboratório para casa e a mulher, com um psicológico nervoso, teve de o sofrer. Um dia, porém, não podendo mais, foi pedir ajuda de Garcia, para que ajudasse nas experiências. Mas a senhora mesma... Maria Luísa acudiu, sorrindo. Ele naturalmente achara que sou criança. O que eu queria é que o senhor, como médico, lhe dissesse que isso me faz mal e que creia que faz. Garcia alcançou prontamente que o outro acabasse com tais estudos. Se os foi fazer em outra parte, ninguém o soube, mas pode ser que sim. Muito obrigada, por mim e pelos animais. Não podia os ver aguentar aquele sofrimento. Você tem alguma coisa? Nada. Deixe ver o pulso. Não tenho nada. Ela não deu o pulso e retirou-se. Garcia ficou apreensivo. 2 dias depois, exatamente o dia em que o vemos agora, Garcia foi lá jantar.
Na sala, disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete, e ele caminhou para ali. Ia chegando à porta, no momento em que Maria Luísa saía aflita. Que é? Perguntou-lhe. O rato, o rato! Exclamou a moça, sufocada e afastando-se. Garcia viu Fortunato sentado à mesa, que havia no centro do gabinete, e sobre o qual puseram um prato com um espírito de vinho. O líquido flamejava. Fortunato segurava um barbante que pendia o rato atado pela cauda e na mão direita tinha uma tesoura. No momento em que Garcia entrou, Fortunato cortava o rato com uma das patas. Em seguida, desceu o animal até a chama, rápido, para não matá-lo, e repetiu a ação. Garcia olhou horrorizado. Mate-o logo! Disse-lhe. Já vai. E com um sorriso único, Fortunato cortou a terceira pata do rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. O miserável contorcia-se, guinchando, ensanguentado, chamuscado, e não morria. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente, e estendeu a mão para impedir que a pena de morte continuasse, mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu, e ele ficou olhando para o rato, meio cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto, para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Garcia continuava a olhar horrorizado e percebia naquele olhar maníaco nem raiva ou ódio, apenas prazer. A chama ia morrendo e Fortunato cortou-lhe o focinho e pela última vez colocou a carne ao fogo. No final, deixou cair o cadáver no prato e tirou de si toda essa mistura de chamusco e sangue. Ao levantar-se, deu com o médico e teve um sobressalto. Fortunato lamentava a perda de um papel importante, o qual o rato roeu. E Garcia ouvia calado seus rodeios. O médico relembrava outras situações vividas pelos dois e percebeu que o sadismo regeu o comportamento de Fortunato em todas elas. Daí a pouco, quando Maria Luísa voltou ao gabinete, o marido pegou as mãos dela, rindo, e falou mansamente. Fracalhona. E voltando-se para o médico, Há de crer que ela quase desmaiou. O que esperava? Sou mulher, frágil e nervosa. disse ela amedrontada. E tal como no começo da história, ela foi sentar-se à janela com sua lã e agulhas, e os três permaneceram em silêncio. Logo foram jantar, mas esse não foi o alegre, e Maria Luísa tossia e cismava. Garcia, temendo que a moléstia da amada teria origem da companhia de Fortunato, se comprometeu a vigiá-los. Mas Maria Luísa piorou cada vez mais e sua vida sumia aos poucos. Seu marido não poupou esforços ao tentar ajudá-la, pois a amava a seu modo, mas a doença era mortal. Nos últimos dias, a índole de Fortunato superou qualquer outra feição. Ele assistia com vigor sua esposa definhar, se deliciou com o sofrimento no olhar da bela criatura. Agora, transparente, tão magra e pálida, foi somente quando ela se foi que ele ficou aturdido e percebeu sua solidão. À noite, Fortunato e Garcia ficaram na sala velando o cadáver, ambos em silêncio e pensativos. Vá descansar. Durma pelo menos 1 hora ou 2. Eu irei depois. Disse Fortunato a Garcia. Fortunato saiu. Foi deitar-se no sofá da saleta contígua e adormeceu logo. 20 minutos depois, chegando à porta, viu que Garcia tinha chegado ao cadáver para contemplar por alguns instantes as feições da finada. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a à testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta e concluiu que aquilo não podia ser um beijo de amizade. Porém, apesar da possível traição, ele não sentiu ciúmes, inveja ou remorso. Apenas olhou assombrado, mordendo os beiços. Foi então que Garcia se inclinou para beijar outra vez o cadáver, mas não pôde mais se segurar.
O beijo rebentou em soluços e lágrimas. E Fortunato, à porta, sobreou tranquilo. Essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa,